Hello, flores do meu jardim. Vamos começar aqui com a nossa leitura barra tratamento, né, alinhamento de roda da escassez, tá bom? E hoje, pra gente, deixa eu dar uma iluminada aqui para vocês visualizarem melhor. Muito bem. Hoje a gente vai aqui medir todos os setores da vida de vocês, tá? E para isso aqui eu tenho um medidor. Eu já tô com o testemunho aqui de vocês, que essa pedra é ametita. E esse servidor, ele é criado para proteger e eu, enfim, vou fazer todas as medições. Tudo que der abaixo de 70 é que precisa ser visto, olhado e alinhado. Tudo que der acima de 70 é que está num ponto de vista muito bom, já está equilibrado, tá bom? E a gente reforça aqui os processos, pelo menos em leitura coletiva, que está no negativo. Então, vamos começar aqui, botando o nosso testemunho. Dá pra ver? Dá, muito bem. Abrindo aqui, podemos começar? Sim. Vamos lá. Medindo as questões do eu. 80. Então, vamos lá. 80. As questões na área de sexo. 85. As questões de família, 85. As questões em relação a amor, 60. As questões em relação ao lar, 95. Tá ótimo. Quase perfeito. Carreira, 55. Amigos, 70. E espiritualidade, 55. Vamos lá, gente. A partir dessas medições aqui, vocês podem trazer, eu já trago o diagnóstico para vocês. Onde é que tá as questões mais complexas da escassez? Na espiritualidade, que está também na carreira e um pouco nos relacionamentos no amor, tá bom? Então, a gente vai começar a nossa leiturinhas, tá? Vou colocar o medidor de lado, vou deixar aqui nosso esquema aqui e a gente vai começar a leitura. Vamos lá, vamos tirar as cartas principais. Qual é a carta que sai aqui pro eu? Ao contrário. Vou deixar assim. Vamos lá. Ui, que essas cartas estão todas bagunçadas. Vamos lá. Em relação a sexo. Família. Saíram dúvidas. Eu, sexo, deixa assim, família, dá pra ver isso direitinho? Dá pra ver? Acho que dá. Amor. Opa. E uma outra que veio aqui, vamos botar duas então, já que eles querem pedir duas. Lar. Carreira. Amigos. Tá. Amigos. Espiritualidade. Vamos lá. Espiritualidade. Vixe, o negócio tá bem babadinho aqui na espiritualidade. Eita, saíram 3 cartas. Nossa, muitas cartas. Vou pegar só a primeira. Não entendi. Tá bom, entendi. Entendi. Dá pra ver direitinho, mas aí eu vou mostrando o setor da família. Então, vamos lá, vamos começar. O que é que sai aqui na questão do eu, tá? Eu, sai uma questão aqui
forte de você estar começando a entender ou começando a ter uma percepção do que seria a sua intuição, tá? Eu vejo que vocês estão com características bem fortes de como é autopreservação, tá? Vê aqui o animal de poder, o morcego, e eu também estou vendo aqui uma questão da raposa. Existe aqui dentro do eu um sentido muito, muito, muito forte de vivenciar o que são as suas batalhas internas. Como eu vou fazer com que as coisas tenham um domínio. Então, por mais que tenha as questões aqui de espiritualidade, tá? Que tá na espiritualidade e na carreira, eu vejo que está muito afetando as questões do seu eu. Então, tem questões aqui de espiritualidade, tem questões aqui na carreira, mas isso afeta muito o seu eu interno, de você começar a entender muito como é que eu vou fazer. Aqui é o arquétipo das pérolas. As pérolas, elas são areia do mar que a ostra vai lá, polimeriza e se torna algo produtivo. É como se os acontecimentos que vêm acontecendo dentro da carreira, dentro do que os aspectos da sua própria espiritualidade interna. Então eu vejo vocês aqui talvez passando por algum tipo de despertar, por algum tipo de inconsistência, alguma questão de uma clareza. É como se tivesse vocês vendo a vida com clareza. Caiu o véu da ilusão. E o seu eu interno está cobrando um preço forte de saber como é que ela vai florescer a partir disso. De como é que vocês vão seguir. Tem uma questão muito forte de vocês começando a validar muito a sua intuição. De trazer praz, florescimento, de como fazer de um limão uma limonada. De como ter uma estrutura interna. Tem questões aqui do cardíaco, os chakras que saem muito aqui é cardíaco e coronário, né? Que tá ligado muito a vocês começarem a se amar e se reestruturar. E como se conectar com sua espiritualidade de uma forma muito mais profunda. Apesar do eu estar bem, o problema raiz vem na carreira e na espiritualidade. Isso tem afetado muito como você tem se orientado internamente, como viver a vida, e como estar na vida, e como pertencer à vida, tá bom? Agora a gente vai para... deixa eu tirar aqui. A gente vai aqui para as questões de sexo, tá? Nas questões de sexualidade, existe muito aqui você percebendo como é que eu manifesto as questões emocionais, tá? Como é que eu utilizo com estratégia. Existe aqui vocês observando como as situações tóxicas, seja o tóxico interno por conta do eu, seja o tóxico interno, seja de como atitudes suas foram tóxicas, como o olhar de certas coisas não era maduro para certas situações, e agora vocês estão percebendo ter uma contribuição financeira dentro do projeto. Eu desejo não me conectar mais com as questões tóxicas. Eu desejo não gastar meu dinheiro de forma a só me compensar e recompensar para preencher um vazio emocional. Eu vejo que vocês agora estão muito mais focados numa estrutura de construção. Vocês estão saindo de uma questão de, cara, eu pegava todo o meu dinheiro e gastava em roupa, eu gastava em festa, eu gastava em promiscuidade, eu gastava. Todo esse desejo sexual, ele era esvaziado só para uma completude emocional que vocês achavam que tinha uma troca. Até que chegou o momento que vocês perceberam que essas trocas eram mais tóxicas do que benéficas. Era um gozo de curto prazo. Agora vocês estão muito mais concentrados em legado, em estrutura, tá? Então eu vejo que a parte sexual e do desejo
Tá muito bem aspectada dentro de vocês, tá bom? Agora a gente vai olhar aqui as questões de família, tá? Essa família é muito unida e também muito oriçada. Briga por qualquer razão e depois acabam pedindo perdão. Tem uma questão assim nesse sentido aqui, tá? O que tem aqui na questão do desejo, na questão de família? E aqui eu falo de família constituída, família de origem, tá? Nas questões aqui de família, deixa eu dar uma baixadinha aqui para vocês conseguirem ver, tudo bem. Nas questões aqui de família, eu vejo que vocês estão com maior estratégia, maior expertise de como vivenciar as questões de família, tá? A família de vocês estão tentando manifestar limites, barreiras saudáveis, tentando quebrar pactos, votos, situações nas quais foram ensinadas a você, para que você viva as coisas de um ponto de vista superior. Então, cara, eu vi a minha mãe gastando todo o dinheiro dela em sapato para se recompensar. Eu vi a minha mãe ou meu pai gastando o dinheiro dela tudo em mulheres, drogas e rock and roll. E eu agora quero romper com esses laços. Eu quero trazer uma afetividade interna muito forte para mim, tendo uma estratégia de como é que funciona a minha estrutura emocional, tá? Eu vejo muito aqui o arquétipo do Dionísio. O arquétipo aqui sai muito, não sei se vocês têm Capricórnio forte do mapa ou ver onde que vocês têm Capricórnio. Existe aqui muita resiliência em querer viver as coisas. Tem uma questão aqui de um aspecto entre Capricórnio e Áries. Enquanto Áries quer abrir as fronteiras, eu vejo que vocês têm feito isso muito na família, talvez vocês sejam a ovelha negra da família, de romper as fronteiras, de romper com os ciclos, romper com as questões emocionais. Existe muito assim, eu preciso honrar a mim mesmo e honrar os meus ancestrais de uma forma positiva. Eu preciso ter paciência comigo mesma e não desistir no meio do caminho, porque Áries ele tem uma questão de início, de vou fazer. Mas o Capricórnio traz a questão do prosperar, do perpetuar, de não só abrir fronteiras, tá? Então aqui, talvez aqui vocês tragam questões com o pai, com autoridade, mas eu não vejo isso sendo ruim. Eu vejo que existe toda uma cobrança que até sai no seu eu, de como você ressignificar e manifestar isso de uma forma mais saudável e segura e prática na sua vida, tá bom? Questões de família. Agora a gente vai para as questões de amor. E amor aqui eu falo casamento, família constituída, tá? Nas questões aqui de amor, traz muito uma questão de vocês começarem a perceber qual estratégia vocês melhor seriam aplicado a vocês. Aqui me fala que vocês já passaram por situações de controle, como saiu nas questões de família, de questões com autoridade. Talvez dentro dos relacionamentos vocês manifestassem questões muito fortes de ou controlar ou de serem controlados dentro dos relacionamentos nas quais vocês se constituíam. Existia sempre muito desejo, muita paixão dentro dos seus relacionamentos, só que você insistia em querer um resultado de mudança, tá? E eu vejo que agora vocês estão muito procurando a reciprocidade. Tem uma questão aqui, talvez vocês tenham passado por um divórcio ou estão prestes a tomar uma decisão de passar por um divórcio. E isso tem deixado você um pouco, sem saber por onde ir, sem saber como constituir. É como se vocês não tivessem uma referência do que seria uma troca saudável. E agora vocês estão procurando um estabelecimento emocional de como fazer essa questão acontecer. Porque isso vem muito das questões que a gente falou, que existe uma questão muito forte que já estava fragilizada na espiritual. E nas escolhas, é como se por mais que existisse uma escassez,
O seu eu interno está questionando e verificando onde é que tudo isso, como é que eu vou aplicar tudo isso, como é que eu vou manifestar esse desejo e essa realização em concretude. As referências que eu tinha de família, mas quando chega no relacionamento, vocês ainda estão passando por questões de muita disruptura, tá? De como fazer as coisas acontecer. Existe aqui muita questão do arquétipo da ovelha negra. De vocês ainda estarem, eu vejo aqui nos próximos ainda 2 meses, vocês ainda em conflitos internos. Cuidado com brigas, cuidado com conflitos, tá? De relacionamentos. Tentem trabalhar muito na comunicação. Como no amor de vocês saiu 60%, trabalhar a comunicação de forma saudável vai ser muito necessária na vida de vocês. Quanto mais vocês trabalharem a comunicação, a amorosidade, o ouvir, e aqui vocês podem, aqui me veio a sugestão do livro Comunicação Não Violenta, a forma de ter uma escutativa mais saudável para vocês, tá? E agora a gente vai para as questões do lar, ok? No lar eu vejo que existe toda uma resiliência, tá? De as coisas estarem muito bem e muito tranquila dentro do lar de vocês, tá? O lar foi o que saiu a melhor porcentagem. Eu vejo o lar de vocês sendo um lar alto de muita tranquilidade, de muita ressignificação, de muito amorosidade, de trocas. É como se você conseguisse se sentir pertencente. Não sei se vocês compraram uma casa, mudaram de local, estão no local há muito tempo, que esse local faz vocês terem se sentirem ambientados, tá? É como se vocês tivessem um refúgio para ser quem vocês são dentro do lar de vocês. Mesmo tendo conflitos, mesmo tendo passado por diversidades, é como dentro da casa de vocês pudessem exercer uma certa vulnerabilidade de forma muito saudável, tá? Talvez aqui vocês possam, se for o caso, ter problemas ao dormir, porque eu vejo vocês tendo como a vida fora está cobrando muito de vocês, como o interno de vocês também tem cobrado muito de vocês. Vocês talvez estejam com dificuldade de desligar o mental, de desligar mediante as questões dos conflitos internos do seu eu, de desligar das questões de tantas rupturas que vocês têm passado. Então a recomendação aqui é que vocês tomem cuidado com a qualidade do sono de vocês, tá bom? Agora na nossa roda da escassez, a gente vai para carreira, tá? Na carreira, tem uma questão aqui forte de disruptura. Tanto que na carreira saiu a frequência de análise de 55. Tá? Existe uma ruptura para o novo dentro da carreira, dentro que tem afetado inclusive as finanças. Eu acho que é por isso, inclusive, que vocês têm começado a perceber como é que vocês gastam dinheiro, como é que é a sua completude emocional, onde é que eu estou tendo vícios de gastos, tá? Porque eu vejo que existe uma nova fronte, um novo sistema, né? Existem novos embrólios que vocês estão querendo fazer, existe muita limpeza dentro das questões de carreira. Não sei se vocês passaram aqui por uma ruptura, uma demissão, estão querendo abrir um novo espaço. Aqui tem uma forma, um novo de planejamento nas próximas aqui 2 semanas, dia 25/2, saiu a data 25/2, 17/7, 24/4. Me veio o nome Pedro, Ricardo, Renan, Afonso. Me veio o arquétipo da Afrodite. Me veio o signo de Escorpião, tá? Vamos lá. Na carreira de vocês, eu vejo todo um florescimento, toda uma renovação acontecendo, mas ainda nos próximos 3 meses. Eu vejo uma debilidade que ainda vai perpetuar. Vejo uma nova mudança, uma nova escolha acontecendo aí nos próximos 2 dias, 2 semanas.
tá? De vocês começarem a se identificar com novas escolhas e precisando ter uma clareza aqui emocional muito, muito, muito forte, um domínio. É como se, eu tô vendo aqui que é como se você estivesse pela primeira vez começando a se nortear dentro do caos da vida e do caos do trabalho. Que não está sendo fácil esse tipo de aprendizado, tá? Não está sendo fácil esse nível de aprendizado, porque existe uma ruptura muito forte na carreira. Para que vocês encontrem um condicionamento de viver a vida mediante ao caos que ela sempre está convidando vocês. Existe um domínio do caos aqui muito, muito forte. E com isso está trazendo novas pessoas, novas parcerias, mais dinheiro para vocês. Eu vejo ainda levando mais 2 semanas. Tem uma questão aqui, 2 dias, 2 semanas, 2 meses. Talvez venha novas comunicações aí para vocês, tá bom, meus amores? Em relação aqui a amizades. Na amizade eu vejo vocês muito fechados, tá? Vejo vocês aqui tendo um domínio eu acho que vocês já passaram por muita coisa emocional, que nesse momento, quando se fala de amizade, vocês estão escolhendo o que seria mais benéfico para a vida de vocês. Existe toda uma estratégia de isolamento para tirar o melhor de vocês, para que vocês aprendam a ver as coisas de um ponto de vista muito mais superior, tá? Eu vejo vocês, apesar de ter uma questão na espiritualidade, eu vejo vocês voltados muito para as questões dos espíritos, dos guias e mentores, da hierarquia de luz pessoal de você. E me apareceu muito aqui um Exu, um malandro, em que eu vi o nome 7 facadas, ou facadas. Não sei, me viu uma coisa assim, tá? Nossa, a pessoa já fica vendo várias coisas. Tem uma questão aqui forte, não sei porquê, o luciferianismo, mas é o que eu vi, tá? Não sei se você tem algum amigo nesse quesito e vocês estão com medo ou com curiosidade de pesquisar sobre isso, nas questões de amizade, mas vai com cautela, tá? Aqui tá pedindo muita cautela, pedindo muita estrutura para saber como escolher as suas parcerias, como escolher as suas amizades, como vivenciar elas de uma forma madura. Muito cuidado com quem vocês contam as coisas de vocês, com quem vocês se abrem, porque aqui eu vejo que vocês têm uma questão de ser cercado por muita inveja. E a inveja aqui das amizades que as pessoas têm em você é da sua visão, da sua filosofia, da visão que você tem de como você enxerga a vida, de como você batalha as coisas. Eu vejo que muitas pessoas te enxergam. O fato de muitas pessoas te enxergarem vão fazer com que façam parcerias com você, mas vocês também têm que ter estratégia, não serem afoitos, tá, meus amores? Vamos lá, agora a gente vai fechar com as questões de espiritualidade. As questões aqui de espiritualidade, dá pra ver? Muito bom, muito, muito que bem. Saíram 3 cartinhas aqui, foi a sequência que saiu aqui mais complicada. Existe aqui dentro da espiritualidade todo um caminho do aprendiz que se torna mestre. A pessoa, assim, quem quer não vai. Ou como é aquele ditado? Deus escolhe não os preparados, mas prepara os escolhidos. Então, assim, né? Deus não escolhe os preparados, mas prepara os escolhidos. Eu vejo que existe todo um caminho de disruptura. Não porque vocês são especiais, os escolhidos, o Neo do Matrix. Não é sobre isso. Existe todo um aprendizado aqui de alma para que vocês ganhem o domínio interno de vocês, ganhem o domínio da sua própria manifestação, ganhem o domínio do que é a visceralidade, do que é as coisas na vida, para que vocês comecem a ter a chave
das escolhas de vocês, tá? A chave do que é necessário. Existe aqui todo um período, talvez aqui começado em 2022, que se encerra ou que se encerrou em maio de 2025, de aprendizado muito profundo, onde vocês conseguiram a chave do quase que do livre-arbítrio de forma íntegra. Sabe, a pessoa já passou por uma maturidade, ela foi forjada, aqui também está me instruindo que vocês foram forjados a estarem maduros o suficiente para fazerem escolhas. É como se vocês saíssem do arquétipo da coruja e fosse para o arquétipo do corvo. Mas para isso vocês precisavam do domínio interno, do que é visceral para vocês, tá? Existe aqui muita quebra de mudança de paradigma, quebra de crenças limitantes, muito domínio do yin e do yang, tá? Muito domínio aqui do que dentro da sua escuridão surge... cadê aqui? Dentro da sua... domínio do yin e do yang, dentro da sua escuridão surge a luz, que abre seu portal, que você vai para a sua escuridão, e dentro da sua escuridão você percebe-se onde é que está falhando. Então, quando a gente vai para a nossa escuridão profunda, não há outra alternativa do que a gente enxergar e surgir o melhor da gente. Quando a gente está na luz extrema e só enxerga o lado positivo das coisas, a luz, ela projeta as sombras. E aí a gente confronta elas e a gente fica nesse ciclo, né? Indo e voltando. Então existe toda uma ressignificação de uma nova reestrutura do seu mental, trazida pela sua própria espiritualidade, tá? Trazida pela sua própria espiritualidade, para que as coisas aconteçam. Eu vejo uma finalização aqui de algum tipo de esquema, de modo de vida sendo finalizado aí entre 6 a 9 semanas, tá? Uma mudança total que foi encerrada em maio, só que ainda existe, mesmo tendo sido encerrada em maio de 2025, dependendo de como vocês encontrarem o vídeo, eu vejo que ainda existe toda uma depuração de como as coisas vão ser colocadas no caminho, porque muita mudança ela precisa ser assentada. Então é como se a espiritualidade tivesse mexido muito. Então a cena que eu vejo é como se vocês estivessem sendo uma correnteza de rio que estava dentro de um fluxo de acontecimento. Simplesmente alguém foi lá, entrou, um bicho foi lá, entrou dentro daquela água, brincou na água. Vamos botar aqui, o urso entrou dentro da água, brincou, mexeu com aquela areia, interrompeu aquele fluxo, mexeu naquilo tudo e depois saiu. Aí vocês têm que levar mais um tempo, mesmo que com a saída, mesmo com a mexida, mesmo com a retirada do fluxo, existe uma nova forma desse fluxo voltar a acontecer, que vai acontecer em primeiro lugar, mas principalmente o tempo de as coisas assentarem, porque muita areia foi mexida, foi movida, foi ressignificada. Então tenham paciência com as questões de como a vida terrena vai acontecer, porque eu vejo aqui muitas benéficas, muita sorte vindo para vocês, tá? A espiritualidade de vocês eu vejo honrando muito vocês aí nos próximos 9 meses, mesmo que vocês não acreditem, porque eu vejo que vocês estão com uma crise de fé muito forte. Tá bom, meus amores? É o que eu vejo para vocês. Deixa aqui fazer o nivelamento. Mediante, vamos botar as cartinhas aqui. Opa. Mediante do nosso diagnóstico, a gente vai agora nivelando o grupo.
nivelando o grupo, abrindo todas as fronteiras, nivelando as questões do eu, nivelando e equalizando as questões do sexo, família, equalizando e limpando, fortalecendo as questões de amor, limpando e acrescentando as questões do ar, limpando, acrescentando, equalizando as questões de carreira, que a gente sai mais da debilidade, equilibrando as questões de amizades, limpando e equilibrando as questões de espiritualidade, alinhando com o eu sou da própria pessoa, que assim se faça, assim se dê, assim se manifeste. As que eu fui para 80, e as questões de carreira, que estava em 55, foi para quanto? 90. E as questões de amor, que estavam em 60, foram para 80. Então, já teve aqui o nivelamento para níveis que para mim são mais aceitáveis. Tá bom, meus amores? Amo vocês e tchau!